Da ausência. Da audiência Da também. audiência também. Mas- E boa. E boa, Obrigado. e boa, obrigada. Portanto, como as férias grandes estão então a chegar ao fim, as crianças se preparam para mais um ano letivo. É importante alertar para os vícios tecnológicos a que estão expostas. É verdade, as crianças portuguesas estão entre as que mais tempo passam agarradas aos ecrãs. E eu falo por experiência própria, porque eu sou uma criança e passo muito tempo agarrado ao ecrã. Para perceber até onde é que deixa de ser uma normal tendência dos novos tempos, temos à nossa espera o nosso pediatra, Hugo Rodrigues. Um fortíssimo aplauso. Também está um bocadito bronzeado. Ele foi até o Cheguei de férias ontem, é justo. Doutor, bom dia. Muito bom dia. Foi de férias? Fui, cheguei ontem à tarde. Deixe-me dizer-lhe que eu fui de férias e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha mulher. Olha, vou-te mandar um e-mail, que é o que me diz, um e-mail, com um tema que trouxe aqui uma vez por causa das férias e das crianças. Sim, sim. Portanto, eu preparei as férias da minha criança, com os medicamentos todos, ali no seu livrinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, mais um aplauso para o doutor. Triplamente útil. Muito, mas muito útil. E agora acho que tem uma aplicação nova Sim, que responde às pessoas. Não é? Sim, foi um projeto novo que me foi lançado por uma empresa, que é a Reddit. Foi uma empresa que me contactou e propuseram-me lançar uma aplicação de pediatria para pais. É algo novo, é algo que não existe, pelo menos em português, e em que nós tentamos abordar os principais assuntos que preocupam os pais quando os meninos estão doentes. Ok. Os sintomas que surgem, em cada sintoma o que fazer e quando é preocupante, quando vale a pena procurar ajuda médica, em cada doença quais são as queixas que os meninos têm e o que fazer em cada doença. Temos uma lista dos medicamentos com as doses a administrar, claro, e com algumas noções importantes. E também um aplicativo dentro da aplicação que é interessante, que é uma calculadora da dose em função do peso. Isso é excelente. Pomos o peso da Isso é criança, excelente. pomos Sido a cachola que se lembrou desta. Isso é muito útil, é mesmo. e em muito português útil. não existe, tanto é que nós decidimos lançar também uma versão brasileira com os medicamentos brasileiros. Ok. E portanto vamos lançar em português a versão brasileira e uma versão em inglês. Doutor Hugo Rodrigues vai emigrar. Oi? Oi, você está indo longe, menino. Uma a versão ideia. brasileira, acho muitíssimo E uma bem. versão inglesa, pronto, também para O quê? quem quiser ver em Uma inglês. versão em inglês. Sim, vamos lançar as três. Vamos lançar, já estão disponíveis a portuguesa e a brasileira e a inglesa estará pronta esta semana. Que maravilha. Internacional, o nosso doutor. Isto é extremamente útil. Um aplauso. Bom, Muito bem. e a nossa vida? Tablets, ecrãs. Tablets, os DVDs portáteis, enfim. Tudo. Tudo que as crianças... Agora já não há DVDs portáteis, antes é que se usava, agora já não se usa, porque está Ai. tudo aqui dentro, não é? Mas dá um jeitaço, Pois dá, Júlia. eu sei que dá. Ai, que jeitaço. E então? Está a ver? O problema é este, doutor. A culpa é dos pais. Dá um jeitaço porque... Sem dúvida que a culpa é nossa. Claro. Eu englobo-me aí, também sou pai, portanto acho que a culpa é nossa. Há alguns aspectos que são importantes de reforçar quando se fala em ecrãs. E por ecrãs temos as televisões, temos os tablets, temos os telemóveis, temos as consolas, tudo o que tenha um ecrã para se ver qualquer coisa está incluído neste grupo dos ecrãs. Neste momento, há recomendações formais das sociedades pediátricas internacionais, nomeadamente a Academia Americana de Pediatria, em que as crianças com menos de 2 anos não devem ter contacto com os ecrãs. Isto é uma realidade bastante longe daquilo que nós vemos hoje em dia. As crianças já sabem mexer em tudo. E é verdade, e às vezes os pais dizem: meu filho tem 20 meses, já sabe ir ao YouTube carregar um vídeo. Ok, mas eu pergunto, para quê? Qual é a vantagem disso? E eles vão saber mais tarde. Terá interesse que com 20 meses saiba ir buscar um vídeo ao YouTube? Ou seria melhor que com 20 meses soubesse encaixar umas peças num puzzle ou encaixar umas peças dentro de um jogo? Ou soubesse pontapear uma bola? Claro. Isto seria muito mais útil. Portanto, até aos 2 anos não deve haver um contacto das crianças com os ecrãs. Acho que não deve haver radicalismos. O problema, imagino eu, que já não sou mãe desta geração que vive realmente com isto como uma... Isto é quase uma extensão dos nossos braços, não é? Mas as crianças vêm-nos com isto nas mãos. Portanto, é uma curiosidade absoluta. Eu lembro-me do tempo em que as crianças todas tinham que ter um par de chaves. Porquê? Porque os pais tinham chaves. Claro, é verdade. E depois tinha que se comprar uns telemóveis de plástico. É verdade. Eles queriam um telemóvel igual Mas aos se pais. calhar aí, e pego nas palavras do João Paulo Rodrigues, a culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Quando nós estamos com os nossos filhos, não devemos estar com telemóveis, nem com tablets, nem a olhar para a televisão.
Quando estamos com os filhos, estamos com os filhos. E eles têm que perceber que os ecrãs não são uma prioridade para nós. Claro. Porque nós somos os modelos. E se eles nos virem a dar muita importância aos ecrãs, eles vão dar também. Mas se quando eu nos disse virem a colocar que- para segundo plano, eles não vão valorizar tanto. Quando eu disse que era culpa dos pais, é culpa dos pais também por esse lado, mas acho que é culpa dos pais que preferem ter os filhos sossegados à mesa num restaurante com um tablet ou com o seu telefone na mão a jogar os joguinhos, não é? Claro. Do que estar o menino, não é? Há situações pontuais... Eu falo dessa culpa. Sim, há situações pontuais em que é importante que as crianças estejam quietas. Mas é um contrassenso ter crianças quietas. As crianças, perdoa-me a expressão, são feitas para estar a mexer, para estar a saltar, para estar a desobedecer, para não pararem quietas. Nós é que temos que ter paciência para tolerar isso, saber impor limites, saber impor regras, Claro. e há momentos para tudo, mas é um contrassenso ter crianças quietas. Uma criança de 2 e 3 anos e 4 anos é, por natureza, curiosa. É a curiosidade que faz crescer o seu desenvolvimento, Sim, mas que o lhes que faz o Jota desenvolvimento. está, no fundo, a dizer é que socialmente, por exemplo, num Pronto. restaurante... Foi o que eu disse. numa- Pontualmente pode haver exceções. Claro. E pontualmente ajuda ter o auxílio de algo que lhes foque a atenção, até porque os estímulos dos ecrãs são muitos estímulos repetidos, por isso é que eles se conseguem concentrar melhor num ecrã do que noutro jogo qualquer, e portanto, algo que permita que eles estejam sossegados. Eu posso dar um exemplo pessoal. Olha, está a ver? Eu aqui à procura no tablet. Eu, de quando questões trago os no meus Facebook. filhos- Não, eu peço imensa desculpa. Está com a vida própria. Está com a vida própria. Já está, já se Eu, calou. quando trago os meus filhos aqui para o estúdio, eles ficam ali sossegadinhos atrás com um tablet. Claro. Porque sei que eles ficam tranquilos assim. Mas são situações pontuais. Agora, é importante também ter a ideia de que abaixo dos 2 anos não há necessidade Ok. disso. Tá, então, primeira regra, abaixo dos 2 anos não há Não é necessidade. obrigatório que as televisões da casa desapareçam durante 2 anos. Isto também é um absurdo. E é aquilo que eu dizia, não é preciso fundamentalismos e radicalismos. Se a televisão estiver ligada e a criança olhar para a televisão, não tem problema. Mas o brinquedo das crianças pequenas são os adultos. São os adultos que têm que entreter as crianças, conversando, contando histórias, cantando canções, tudo aquilo que as crianças Interagindo com precisam. eles e Exatamente. fazendo-os evoluir. Pronto. Agora, também sabemos que o uso das novas tecnologias tem algumas vantagens e eu sou muito até adepto de novas tecnologias. Há algumas aplicações, há alguns jogos que são pedagógicos e que ensinam alguns Estimulam a valores às criança, crianças, claro. estimulam a sua curiosidade, a sua criatividade e é bom que vão tendo um bocadinho de tudo. Há desenhos animados e há programas infantis Claro. que são ótimos, até alguns têm diálogos virtuais em que os meninos respondem aos personagens. Tudo isto é positivo, mas isto tem que ser só um pequeno componente do dia da criança. Claro. E não uma forma de os ter sempre tranquilos enquanto se faz outra Quando os meus coisa. eram pequeninos, bastava levar uns livros de colorir e uns lápis. Fantástico. Faz o mesmo E- efeito. Também, Faz o mesmo também. efeito. O problema é que depois de contactar com os ecrãs, essas coisas perdem piada, porque não têm brilho, não têm sons, não têm aquele se mexem. flash, Claro. não se mexem. Por isso nós também não devemos saltar etapas. As crianças têm muito tempo para jogar com as novas tecnologias e tudo o que mais virá no futuro que nós nem sequer A fazemos minha ideia. filha tem o vício de mudar o toque de telefone à minha sogra. Mas a minha sogra nunca atende o telefone, nunca reconhece o toque. Pois, não Agora pode, gosta de ouvir as músicas, a minha provavelmente. filha já lhe disse, olha, vó, estás a ver isto? Quando ouvis isto, vens a correr logo. Quer dizer que quero ir falar contigo. Portanto, já avisou. Pois, e as crianças têm uma facilidade muito grande em Entenderem, Não, nossa. entenderem. porque lidam com isto desde que nasceram. Claro. Se calhar nós é que devemos resfriar isto um bocadinho e E atrasar agora, um pouco. e mais para a frente? Ou seja, quando já são mais crescidinhos e começam a manifestar uma dependência excessiva do interesse, ou seja, não há mundo sem tablet. Ou sem Telemóvel. Isso telemóvel. é o verdadeiro problema. Claro. Isso é o escalar e chegar a um ponto que é difícil o retorno. Isso é o verdadeiro problema e há alguns estudos portugueses que demonstram que os nossos jovens, os nossos adolescentes, estão entre os que usam mais internet e entre os que apresentam um índice maior de dependência Claro. da internet. Tem alguma razão para isso? E eu diria até que incluiria aqui os adolescentes e os adultos. Quantos de nós ficamos em stress se o nosso telemóvel durante meia hora não nos manda uma notificação ou uma chamada ou uma mensagem? Verdade. Quanta gente que vai ver se até tem rede ou se não tem? Claro. Há muita gente que faz isto. Todos nós vivemos um bocadinho nesta dependência. E, portanto, cabe-nos parar um bocadinho. Em relação aos adolescentes, O telemóvel, por o exemplo. trabalho tem que vir de trás. Não há justificação nenhuma para uma criança, e quando falo criança, falo pelo menos até aos 10 anos,
não há justificação nenhuma para uma criança até aos 10 anos ter telemóvel. Não há. O telemóvel só existe para dar algum conforto e suprir algumas necessidades quando as pessoas são independentes. Uma criança até aos 10 anos não é independente. Claro. E, portanto, não há justificação nenhuma para uma criança pequena ter um telemóvel. Quando começar a ter a sua independência, a ir sozinho para a escola, ou regressar da escola, ou ir para um treino, aí sim, aí pode ser útil ter um telemóvel, desde que os pais consigam impor o limite de utilizar o telemóvel nessas situações e em casa podem arrumar todos no mesmo sítio. Os pais e os filhos arrumam os telemóveis no mesmo sítio e vão estar em família. Eu sei que isto é teoria e isto é difícil de pôr em prática. Não, é porque há crianças com 5 anos com telemóvel. Não há necessidade nenhuma. É como os tablets. Não há necessidade de oferecer um tablet a uma criança pequena. As crianças podem, uma criança com 5 anos e com 6 anos pode perfeitamente jogar num tablet, mas é pedagógico que o tablet seja dos pais ou seja da família, Sim, para claro. se pôr regras, para a criança não dizer este tablet é meu. Não. Não, porque isto depois passa a ser um brinquedo tão fascinante que todos os outros perdem. É tudo. E o ser da criança faz aumentar o sentimento de posse e de controlar as regras. As regras são dos pais. Claro. E, portanto, o tablet é da família ou é dos pais. E deixam a criança jogar. Brincam quando nós quisermos iguais. que eles brinquem. É isso. E ao mínimo. Por acaso lá em casa a minha mulher é muito atenta a isso. E instituiu essa regra quando a minha filha já está há muito tempo com o tablet. Já houve muito tablet hoje. Mas eu quero. Acabou-se o tablet. Agora vais brincar, vais pintar, vais fazer o que quiser. Agora acabou-se o tablet. tínhamos esse tipo de regras, era porque não podiam ver tanta televisão. Exatamente. Não podiam ver tanta televisão, era só se via televisão um bocadinho e depois já chegava. A própria televisão, ver televisão antes era um ato social. Estava a família no sofá. Exatamente. E uma vez via-se o que o pai queria, outras vezes via-se o que a mãe queria, outras Não via vezes sempre o que a mãe queria. O que os filhos queriam. E havia cedências, e havia comentários em família, havia Claro. explicações em família, e havia um grande controle do que as crianças viam. Claro. E neste momento não. Cada televisão tem 2, 3, 4 casas. Desculpa, Exato, ao cada casa contrário. tem 2 ou 3 Ao contrário. televisões. Sim. Não há necessidade de ter mais que uma televisão por casa. Claro. Voltem ao tempo de ter uma televisão por casa, é difícil. Televisões no quarto das crianças é um disparate. Verdade. É um disparate pegado. Perturba a quantidade de sono, perturba a qualidade do sono, perturba as rotinas familiares. É um disparate. Televisões é para estar numa zona social em que se vê em família. E hoje, inclusive, é quando se vê em família, mas já lá iremos, já toda a gente estamos na experiência do second screen, não é? Portanto, estamos todos juntos, já me aconteceu, com os meus filhos que são adultos, não é? Já na sala, todos juntos, e eu estou a ver televisão, o pai eventualmente também, porque já deve estar quase a fechar a pestana, e estão os três, com o computador, no outro dia estava um com o computador, um com o smartphone e o outro com o tablet. Sim. Pois. E eu olhei para aquilo e pensei, bom, um dia não tenho trabalho na televisão, já ninguém vê televisão. Mas enfim, ficará lá mais para a frente. 760, 300, 600, 1.000 euros lá para casa, para compras sensatas então, jackpot 27.750. Já sabe que a inscrição são 60 cêntimos mais IVA e se quiser vir a jogo faz muito bem, porque hoje é o último dia do mês. Portanto, é nesta fase que às vezes há um bocadinho mais de folga. Portanto, venha então aqui fazer este investimento. O quê? O quê? Não é o último dia do mês? É 31? É. Ah, bom. Tens coisa a fazer aninho. Ai, ainda falta muito. Ele quer-me pôr velha. Quer-me pôr velha. Estás quase a fazer aninho. Ainda falta. Prendinhas para a tia Júlia. Dia 10, é outubro, ainda falta muito. 760, 300, 600. Muito bem. Vamos lá. 1.000 euros, 27.750. Tá Ó, doutor Hugo, tem que dar o nome da aplicação. É pediatria para todos. Tem que dar... É o nome do blog. É Pediatria para Todos, Para é o o nome nome da do blog. aplicação. Tenho aqui muitas senhoras a perguntarem, portanto, atenção. Dá para pôr no tablet ou no telemóvel. Que é o que, exatamente, Neste momento vai ser lançada só para Android. que é o que, muito obrigado. que é aquilo que é mais comum. Neste que as momento vai pessoas ser lançada só para Muito Android. obrigado. No mercado é o que há mais. Bom, E eu que sou um pai hipocondríaco que me dava um jeitaço, não posso. Se calhar vamos lançar nas outras Não é, plataformas. se calhar é, Com tem de certeza, ser, então. com certeza. Bom, ó, doutor, agora o sedentarismo que isto provoca, porque estas coisas todas, para já parece que há umas pessoas que já começam a ter problemas de postura, porque estão sempre assim inclinadas. Postura a nível vertebral e tendinites dos polegares. Polegares, não é? É verdade. Esse é um dos grandes problemas dos ecrãs. Há a lei da ansiedade, não é? Podemos dividir nessas duas vertentes. O problema físico do sedentarismo, que é um dos maiores problemas que hoje em dia temos a nível de saúde populacional. E aqui eu gostava de chamar a atenção para as consolas que têm os jogos que implicam movimento corporal.
Sim. Acho que foi um grande avanço. Acho que é bom porque implicam interação com os outros membros, implicam fazer algum exercício e, portanto, digamos que é menos mau do que utilizar um jogo sentado. E a questão da ansiedade, principalmente com os telemóveis, com a utilização da internet nos telemóveis, e há pessoas que manifestam mesmo sintomas físicos de coração acelerado, transpiração, quando ficam algum tempo... Inclusive, já há uma consulta aqui em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, dentro daquele arco da saúde mental. É uma verdadeira dependência. Uma verdadeira dependência. A classificação das doenças mentais, neste momento, a classificação americana já dedica um capítulo à dependência das tecnologias, como carecendo de mais investigação, e é algo que é difícil de gerir, porque enquanto que na toxicodependência nós temos um objeto físico, que é a droga, é a substância, na dependência das tecnologias é algo que é muito fluido, até porque a internet está em todo o lado, os telemóveis estão sempre no bolso, isto é muito fluido. E em relação ainda ao sedentarismo, eu vinha no carro aqui para o estúdio e vinha a ouvir rádio, porque não se pode ver a SIC no carro, senão eu vinha a SIC, obviamente. Não, ainda não se pode e não deve. Não devo. A não ouvir ser quando os carros andarem sozinhos. Mas vinha a ouvir e eu vi um anúncio que me chamou a atenção, que era qualquer coisa do género: olha, sabes que a Carla e o Sérgio estão a namorar? E uma resposta de outro adolescente do outro lado: o quê? Atrás do pavilhão? E a resposta do primeiro: não, em frente ao portátil. Isto é um anúncio de publicidade a uns saldos de portáteis, mas que espelha muito bem aquilo que nós estamos a falar hoje. Atrás do pavilhão. Oh, eu fiz tanta coisa atrás do pavilhão. Nem sequer se compara a piada da parte de trás do pavilhão com o portátil. Portanto, nada. Além de que era muito físico e muito interessante. Exatamente, mas é Mas há pessoas que namoram em frente na casa ou na outra. É o espelho, mas isto é o Exatamente. anúncio. Tem aqui uma senhora, a sua dona Adélia Gouveia, que diz o seguinte: tenho um neto de 4 anos que no Natal passado a minha filha ofereceu-lhe um tablet do Panda. E ele disse: mãe, ficas com o meu e eu fico com o teu. Com 4 anos já lhe chega o tablet do Panda. E diz o Luís do Sporting: Júlio, diga a essa senhora que isto era amor no tempo da outra senhora. Esse senhor entenda que está no século XXI. Claro que estão no século XXI e claro que as tecnologias são importantes, mas cabe-nos a nós pôr limites. É preciso bom senso, é preciso colocar algumas regras na utilização das novas tecnologias. Claro. Não é proibir, é utilizar com bom senso, com regras, tentar retirar o que tem de bom, sem termos a contrapartida do que tem de mau. E tem muita coisa de bom, de facto. Tem muitos jogos muito engraçados. Muito entretenimento. Que estimulam muitas crianças. A memória, a criatividade. Tal e qual. Tem um senão que nós ainda não falamos, que é a questão da organização espacial. Nos ecrãs tem tudo 2 dimensões. Claro. Na vida real as coisas têm 3 dimensões. Uma bola num ecrã é um círculo, uma bola na vida real é uma esfera. E, portanto, nós temos que perceber que numa criança, até aos 2, 3 anos, que é quando o cérebro se desenvolve mais, estas noções espaciais são fundamentais de ter. Claro. A criança tem que perceber que uma bola é uma esfera e não um círculo. Tem que perceber que um cubo é um cubo e não um quadrado. E tem que perceber que as coisas têm cheiros, que as coisas têm texturas, que as pessoas manifestam emoções quando se olha para elas. Claro. Saber fazer uma leitura não verbal da linguagem. Tudo isto se aprende em qualquer idade, mas muito, muito nos primeiros anos de vida. E é aí que nós temos que ter alguma cautela acrescida. Não nos esquecendo que o tempo nunca volta para trás. Claro. E o que não se fizer nos primeiros tempos de vida, nós não conseguimos compensar completamente para a frente. Claro. Portanto, as aprendizagens têm que ser feitas desta maneira na altura certa. E o afeto da presença, de estar sentado no chão, ser a criança, nos momentos da brincadeira, a ter as regras. Eu estas férias fui o Rei Tritão várias vezes. Isto é fantástico. Porque a minha filha aprendeu a nadar e ela dizia: eu sou a Ariel, tu és o Rei Tritão, e a mamãe é empregada porque a Ariel não tem mãe. E então andei numa piscina, no meio de alemães ingleses. Ariel, vem ao teu pai! O que vale é que eram alemães ingleses. E havia alguns tu não queres também. saber, não é um trauma que eu tenho. Eu sei as frases todas da Pequena Sereia, o texto todo. O meu filho viu a Pequena Sereia 1000 vezes. Eu perdi a música estas 1000 vezes. 1000 vezes.
mil vezes. Mas era no tempo em que vimos todos juntos. Exatamente, Vimos exatamente. todos E o controle do que se vê. E, acima de tudo, o afeto de estar presente. De estar presente quando está com você. Era na fase que era sobre Ah, era brasileiro. Puxa, como Era. rápido. Era, sim, senhor. O afeto de estar A todos versão presentes e brasileira é manifestar o Roberto interesse. Richard. Ora, muito bem. Ficámos então aqui a saber. Diga outra vez o nome da aplicação, que há muito interesse. Pediatria para todos. E pronto. E é procurar. Sim. E é procurar, meus amigos. Portanto, um grande aplauso para o nosso doutor. Doutor, muito obrigado. Prazer vê-lo. Igualmente. Nós vamos nadar para ali. Muito bem. Ariel, vem com o teu pai.